O tema que eu vou abordar hoje também é um tema polêmico. O título desse vídeo é o mesmo título desse livro, O Mito da Memória Reprimida. A autora chama Elizabeth Loftus. Ela é reconhecida como autoridade mundial no estudo da maleabilidade da memória. Ela testemunhou em centenas de casos nos Estados Unidos, nos quais o destino do réu dependia do depoimento de uma testemunha. O que ela nos mostra de uma maneira irrefutável é que a memória não é confiável. Ela criou centenas de experimentos nos quais falsas memórias foram implantadas na mente das pessoas, que passaram a acreditar, portanto, em pessoas que nunca existiram e eventos que nunca aconteceram. O seu trabalho ajudou a criar um novo paradigma para a memória. O modelo antigo era um modelo no qual a memória era vista mais ou menos como um gravador de vídeo, que você podia ter acesso de uma maneira confiável e verdadeira aos eventos do passado. No modelo atual, a memória é vista como uma mistura de fatos e ficções. Isso é muito sério. Muitas linhas de psicoterapia encorajam os seus pacientes a olhar para o passado na busca de explicação para comportamentos do presente. A ideia é que possíveis traumas lá atrás justificariam esses comportamentos atuais. Daí surge o conceito de repressão da memória. Esse conceito pressupõe um certo poder da mente e do cérebro de esconder, de camuflar eventos traumáticos que ficariam, portanto, reprimidos durante, às vezes, décadas, até que a pessoa estivesse pronta para isso ou que algum gatilho emocional fizesse com que essa suposta memória voltasse. O primeiro caso que ela discute no livro diz respeito à publicação de um outro livro lá nos Estados Unidos, cuja tradução é Coragem para Curar. Nesse livro, suas duas autoras defendem a tese de que a maioria das mulheres teria sido abusada sexualmente na infância, mas que teria reprimido essa memória. E que o trabalho de cura emocional, segundo elas, não se baseia exatamente numa lembrança que deveria existir, mas sim na percepção de sintomas. E os sintomas que elas descrevem são os mais variados possíveis. Medo de ficar sozinha no escuro, pesadelos, autoimagem distorcida, dor de cabeça, artrite, medo de perder controle, problema com álcool ou drogas ou comida, enxaqueca, dor nas costas, etc, etc, etc. A lista é muito grande e praticamente todas as mulheres vão se encaixar ali. E elas sugeriam duas técnicas principais para se ter acesso a essa suposta memória reprimida. A primeira é a regressão. E a segunda é uma coisa que elas chamam de escrita automática, que é mais ou menos parecido com uma psicografia. Se dá papel e caneta para a paciente e pede para ela escrever o que vier à cabeça. Supostamente, ela vai começar a descrever a memória reprimida. E as mulheres tinham algumas características em comum. Talvez a mais significativa, a mais importante, era o fato de que elas confiavam muito mais no terapeuta do que em si próprias. Uma delas chegou a relatar que o terapeuta se transformou em tudo para ela, uma espécie de super guru. Além disso, e fazia parte do tratamento, elas frequentavam grupos de apoio. E elas desenvolviam uma lealdade cega a esse grupo, de tal maneira que, assim que entravam nele, elas cortavam todos os laços e as comunicações com membros da família e com amigos. E esse fenômeno não se restringe só àquele grupo que existiu no final dos anos 90. A gente vê isso acontecer, por exemplo, hoje nos membros do Estado Islâmico. Quando eles se juntam a esse grupo terrorista, eles ficam proibidos de ter contato com a família e com amigos, porque eventualmente esse contato pode quebrar
essa lealdade, trazendo informações novas e fazendo a pessoa pensar de maneira diferente. O segundo caso que ela discute é de uma mulher de 29 anos que acusou o pai, o próprio pai, de 20 anos antes ter assassinado sua melhor amiga na infância. E surpreendente, o pai foi condenado por conta desse depoimento e não havia nenhuma prova material que condenasse o pai. Ao longo do tempo, essa mulher alterou várias vezes o seu depoimento. Isso confirma aquilo que os estudos científicos já sabem. O tempo deteriora a memória. E quanto mais tempo se passa, mais a memória vai mudar. A mente incorpora novos eventos o tempo todo. Dessa maneira, a memória original vai sofrer uma metamorfose gradual, mas constante. E a autora também conduziu mais de 20 experimentos de laboratório, mostrando que o estresse também diminui de maneira significativa a acuidade e a veracidade da memória. Então são dois fatores que, vamos dizer, transformam a memória: o tempo e o estresse. No julgamento, que aconteceu em 1990, ela mostrou um experimento no qual dois grupos assistiram a um filme de um suposto roubo. Mas o final era diferente. Um dos grupos assistiu a um final chocante, no qual uma criança é baleada no rosto. De uma maneira previsível, esse grupo foi o que conseguiu relatar menos detalhes sobre o ocorrido. E centenas de estudos, envolvendo milhares de participantes, já demonstraram que informações após o evento são incorporadas à memória, distorcendo, contaminando e mudando ela por completo. Por exemplo, em um estudo, os participantes assistiram um filme de um roubo e depois a uma matéria na televisão. Claro que era matéria falsa. E essa matéria, intencionalmente, trazia detalhes distorcidos sobre o que eles assistiram no filme. Quando os participantes foram questionados sobre o que viram, eles relataram as informações que foram passadas pela televisão. Enfatizo, essas informações não estavam no filme que elas viram. Elas incorporaram uma informação falsa a uma memória original. E nesse julgamento, um outro especialista também testemunhou a favor do pai. E ele demonstrou que as crianças que eram expostas a traumas reconheciam aquilo como algo estressante e desenvolviam alguns sintomas relativos ao trauma. Então, além de identificar aquele evento como estressante, elas faziam de tudo para evitar a repetição daquilo e a chegar a perder interesse em atividades do cotidiano e às vezes até o próprio apetite. Com isso, o que esse especialista mostrou é que essa filha que estava acusando o pai não poderia ter testemunhado o assassinato, porque ela não teve nenhum desses sintomas. Aparentemente, então, logo depois que ela viu o assassinato acontecer, a vida dela voltou à rotina de sempre e ela não teve nenhum sintoma. Isso levanta uma questão ética importante e delicada. Na terapia, quando um cliente relata um evento da infância, ele vai relatar, eventualmente, com muita emoção: raiva, medo, angústia, tristeza. E é natural que nós, seres humanos, desenvolvamos uma certa empatia com quem sofre. Mas o profissional da psicologia tem que saber ter uma visão crítica desses relatos. Se for um evento que a pessoa nunca se esqueceu, é uma coisa. Mas, se ela lembrou subitamente desse evento, está desenvolvendo uma emoção forte ligada a isso, esse profissional deveria abordar esse tema com delicadeza, mas com ética. A delicadeza é necessária porque, afinal de contas, o profissional não pode passar a ideia que ele está, vamos dizer, traindo a confiança do seu cliente. Ele tem que mostrar que essa memória que subitamente apareceu
não aconteceu. A fronteira entre fato e ficção é muito permeável. E nós cruzamos ela várias vezes ao dia, seja através dos nossos sonhos, seja através das nossas imaginações. E a memória é o veículo que nos leva da realidade e para a fantasia e vice-versa. A memória nos conta histórias. E nós adoramos escutar essas histórias. A autora, que é uma neurocientista, coloca a memória de uma maneira bem sucinta. Do ponto de vista da ciência, a memória é constituída de sangue, reações químicas e eletricidade. E como ela diz, isso tudo é muito volátil. Então a memória não está armazenada em um ponto específico do cérebro. Ela cita também um estudo muito importante conduzido por um psicólogo, no qual 2 grupos de pessoas receberam sugestões hipnóticas para fazer uma regressão a vidas passadas. Mas um dos grupos recebeu uma sugestão específica de que os seus participantes teriam sido abusados sexualmente na infância. De maneira previsível, esse grupo relatou nas suas regressões histórias coerentes com a sugestão hipnótica. E a conclusão desse especialista é que os clientes criam pseudo-memórias em função da expectativa dos seus terapeutas. E isso é muito sério. Um dos experimentos que a autora criou para implantar memórias falsas foi genial e criativo, porque ela estava diante de uma questão séria. Ela não poderia provocar danos psíquicos nas cobaias humanas. A memória implantada não poderia trazer uma dor, angústia, sofrimento. A primeira pessoa que ela procurou para criar uma memória falsa foi uma menina de 8 anos. E com a ajuda da família, um membro dessa família contou para essa menina que 3 anos antes, portanto, quando ela tinha 5 anos, ela se perdeu num shopping. Mas que nada de grave aconteceu, porque logo em seguida, uma pessoa viu ela vagando sozinha, pegou ela pela mão e ficou com ela até que ela se encontrasse de novo com a família. O surpreendente é que essa menina aceitou essa falsa informação, incorporou ela e começou a descrever detalhes desse evento. Ela descreveu a pessoa que teria ajudado ela. Ela descreveu como ela estava vestida. Em outras palavras, ela criou uma falsa memória na qual havia uma pessoa que nunca existiu. E, claro, um evento que nunca aconteceu. E esse experimento provou de uma maneira inequívoca que é possível, sim, criar falsas memórias para eventos da infância. E isso, de novo, é muito sério. Eu quero terminar com outro experimento que aconteceu em janeiro de 86, quando a nave Challenger explodiu no ar. Um psicólogo fez uma pergunta para 44 estudantes. E a pergunta foi: como você ficou sabendo sobre o acidente da Challenger? 2 anos e meio depois, ele refez a mesma pergunta para os mesmos 44 estudantes. Nas 2 ocasiões, ele pediu para que os estudantes escrevessem as respostas. E o resultado foi chocante. Um estudante, por exemplo, relatou no seu primeiro depoimento que ele estava na aula de religião e viu as pessoas passando no corredor agitadas e falando sobre isso. Ele saiu, ficou sabendo que houve uma explosão, subiu para o seu quarto, ligou a TV e ali ficou sabendo os detalhes. 2 anos e meio depois, o seu depoimento mudou. Nesse segundo depoimento, ele falou que ele estava no seu quarto com um outro colega de quarto na faculdade, vendo televisão, quando a notícia apareceu. Ele saiu, desceu para conversar com um amigo e depois disso ligou para os seus pais. E o mais interessante, talvez surpreendente, é que quando ele foi confrontado com a primeira memória, que é a original, ele não a reconheceu como sendo sua. E ele falou: é a minha letra, eu estou reconhecendo que é a minha letra, mas eu não reconheço isso como tendo acontecido. E a conclusão desse especialista no estudo foi, abre aspas, até onde podemos observar,
As memórias originais simplesmente desapareceram. Fecha aspas. No próximo vídeo, eu vou compartilhar uma experiência acontecida no meu consultório envolvendo também regressão de memória. Até lá!